dizendo para você que a Torá judaica ela é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois há os livros históricos, proféticos, mas todo esse material é chamado a lei, principalmente o Torá, que são os livros que, segundo o contexto histórico, foram livros escritos pelo profeta Moisés. A Torá é judaica, o Islã não tem esse pai, né, que seria Israel, Jacó Israel, o pai dos muçulmanos é Ismael, o filho da escrava. Ismael vem a se tornar um grande criador de cavalo e ele vai para outra região e ele dá origem ao povo árabe, criadores de cavalos, e depois veio o profeta Muhammad, um dos mais importantes profetas do mundo. Então ele cria o chamado livro santo, que é o Torá. O Torá não, Alcorão, o Torá é da... Mas na verdade, por que eu confundo muitas coisas? Porque tanto a Torá islâmica quanto o Alcorão, eles são faces de uma mesma moeda. Se nós reuníssemos aqueles dois grandes, enfim, né? Não vamos parar de falar sobre isso, porque nós somos cristãos, o nosso negócio é outro, o nosso negócio já é mais recente. Na região de onde hoje é a Turquia, a Grécia de Alexandre o Grande, naquelas cidades que falam na Bíblia, Laodiceia, Corintos. Essas cidades são cidades gregas, falando a língua grega, helênico. Então foi nesse lugar que nasceu o cristianismo moderno, que nós podemos chamar de neocristianismo. O cristianismo só, o próprio Pedro fala na Bíblia, é só para judeus. É algo que eles criaram e o fundamentalismo daquilo era só para judeus. Não deu certo, não. Ao contrário, eles foram perseguidos de morte lá naquela Israel. Então eles migraram como migrantes, como italianos, japoneses, que migraram dos seus países para o Brasil. Ou aquele pessoal, aquela demandada, patrocinados principalmente pelo dinheiro da princesa egípcia, e esse egípcio é o egípcio grego de Alexandre o Grande, porque aquela região lá estava toda dominada pelos gregos, é onde que tem a famosa Biblioteca de Alexandria. Então eles pegam e vêm para Laodiceia, para Corintos, aquela região. E quem que veio com eles? O garoto analfabeto, muito jovem, o único filho vivo de Maria, a Santa Maria, a Mãe de Deus, a Maria da Bíblia. E ali ele vive, ele estuda, aprende a língua grega, aprende a fazer os gráficos, e ele se torna um doutor, uma pessoa muito letrada. João, com seus 40 anos, ele era um discípulo de Platão, ele era um gregaço, ele nem se lembrava direito como se falava a língua dos judeus, e foi nessa época então, baseado em texto da sua antiga religião, e ele cria e escreve então o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João e o Apocalipse. Esse sujeito, o João, esse grego, ele é o nosso
profeta, o único profeta que existe para nós. Isaías era grande profeta, sim, grande profeta para os judeus. Você entendeu? Até fala assim, lá no livro de Mateus. Evangelho segundo Mateus fala o quê? Vendo-se na possibilidade da morte do menino, esse menino é o menino Jesus, criancinha de colo, recém-nascido há pouco tempo. Eis que um anjo vem e avisa José era o pai do Jesus, e Maria, para que eles vão para o Egito, porque o rei de Israel, que era de origem romana, pretendia matá-los. E assim foi feito. Só que você fala egípcio, dá a impressão na sua cabeça, porque você não estuda, que é aquele egípcio clássico, aquele que faz a mãozinha assim, desenhado na parede, lá de Tutancâmon. Não é nada disso, isso aí já era um passado daquilo. Aquele Egito ele foi todo dominado por gregos, ou melhor, por Alexandre o Grande. E aquela Maria Madalena da Bíblia, que é desse povo, ela era egípcia desses egípcios, nascida naquele Egito, mas era o Egito grego. É a mesma coisa de você ver um alemãozão e falar que ele é da África do Sul. Você estranha. A África do Sul você vai pensar em negros altos, com a pele bem escura. Não. Aquela região foi dominada, então muitos africanos loiros do olho azul, de origem holandesa, alemã, existe. E aí essa é a confusão que você faz. Aquele Jesus vai lá então montado no burrinho, Jesus montado no burrinho, com o garoto no colo e o José puxando ela por aquele deserto, aquele vento. Não, eles viajavam em caravana, não eram tontos. Reunia muitas pessoas, viajavam em caravana, saindo daquela dominação romana ali. E um santo anjo do Senhor então avisa José. E Jesus vai para o Egito. O que tem lá no Egito? Tem a Biblioteca de Alexandria, já expliquei para você. E um dos conceitos da Biblioteca de Alexandria era conhecimento de toda a humanidade, intelectualmente buscando aquela filosofia de Platão, de Sócrates, né? Porque eles eram gregos. E aí eles diziam assim, você que é um grande representante do conhecimento humano do seu país, você vem, faça cá um escritório, e o Estado grego, o Estado de Alexandre, esse Estado é o com E maiúsculo, que patrocinará. Quem que vieram? Vieram os judeus, formaram uma grande sinagoga ali, um grande elo, uma grande referência, uma casa importantíssima para os gregos da época, de comércio principalmente. E é nessa debandada que Jesus vem com seus pais, e como toda criança grega, né, o estatuto da criança e do adolescente na época não diferenciava se você era estrangeiro ou grego nascido ali. Então Jesus teve uma educação fantástica. Ele era extremamente inteligente, autista, mas conhecedor da lei profundo. Ele recitava a Torá de cor para você. Esse era Jesus, um homem letrado. A referência do seu mestre, o que dá nomenclatura à sua cabeçona, porque você se diz cristão. Eu sou cristão católico. Eu sou cristão evangélico. Esqueça evangélico, esqueça católico. Lembre-se de Cristo, e que Cristo era extremamente letrado e estudado.